E o tema de hoje é fé, certeza em um mar de incertezas. Então, nós estamos trabalhando, irmãos, temas que servem de fundamento para a nossa fé, que servem de alicerce para a nossa fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, na parte B, diz assim: o justo viverá da fé. E é exatamente isso, irmãos. Nós vivemos da fé, nós vivemos da confiança que nós temos em Deus. A reforma protestante, ela travou uma guerra para restaurar a evidência deste princípio. Havia uma contaminação na fé cristã, e os reformadores fizeram questão de batalhar e dizer: não, somente a fé, somente a graça, glória só a Deus. Então, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de um dos fundamentos das nossas crenças. A fé, irmãos, ela interfere em nossos pensamentos, nossos comportamentos e nossos projetos. Uma pessoa que tem fé, ela planeja de maneira diferente, ela se comporta de maneira diferente, ela pensa de maneira diferente. A fé está presente em nossas leituras, a fé está presente em nossas conversas, a fé está presente em nossas canções, a fé está presente na nossa arte. Não há como nos desvencilhar da nossa fé. A fé, irmãos, está para o cristianismo como o ar está para a vida humana. Vocês têm percebido, não é, a dificuldade que temos travado para respirar por causa das máscaras. E quando nós retiramos a máscara, chega a uma oxigenação no nosso cérebro, não é? Nós até mudamos de postura. Que coisa boa. Por quê? Porque o nosso corpo precisa do oxigênio, e eu quero dizer que a nossa caminhada cristã precisa da fé, na mesma proporção. A fé, irmãos, nasce na bondade de Deus. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que a fé é uma graça de Deus, e essa mesma fé nos alinha aos propósitos de Deus. Deus tem propósitos para mim e para você, e pela fé nós vamos alinhando a nossa vida ao propósito de Deus. Nossa fé, irmãos, determina a nossa maneira de encarar a vida e de encarar a morte. Por isso a fé é tão importante, porque é a partir dela que nós vivemos, e é a partir dela que nós morremos, porque nós sabemos, não é, o que acontecerá. A fé é uma certeza em um mar de incertezas. Logo, a fé terá impactos eternos. Observe bem, a fé terá impactos eternos. Por isso, nós não podemos negligenciá-la. A fé nos leva a voar mais alto. Quando nós temos fé, gente, nós vamos para além das nuvens. Existe uma música que diz que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. As turbulências existem abaixo das nuvens e não acima delas. A fé nos leva além das nuvens. A fé nos leva a voar mais alto. Então, nesses dias, você precisa alimentar a sua fé, você precisa nutrir a sua fé, você precisa investir na sua fé. A nossa fé, meus queridos, precisa ser direcionada corretamente. Você não pode ter fé em tudo, nem em todos, não. Nós somos um povo diferente. A nossa fé deve ser direcionada exclusivamente para o Senhor Jesus, pois nele habita toda a plenitude de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz na carta de Paulo aos Colossenses: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos engane, nem venha vos enredar
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, observe bem, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A minha fé e a sua fé devem estar direcionadas exclusivamente para o Senhor Jesus, porque nele habita a plenitude da divindade. Um autor cristão do passado dizia o seguinte: se você quer saber como Deus é, conheça Jesus, porque ele é 100% Deus. Se você quer saber como o ser humano deveria ser, conheça Jesus, porque ele era 100% homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso a nossa fé deve ser direcionada exclusivamente para Deus. E isso deve nos levar, gente, a anular algumas tradições que nos afastam dessa verdade, filosofias, pensamentos humanos que nos afastam dessa realidade. Não, queridos, a nossa fé deve ser direcionada exclusivamente para o Senhor Jesus. A fé é certeza, a fé é convicção, a fé é firme fundamento, a fé é prova. É isso que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler para vocês 4 versões da Bíblia, não é? 4 maneiras que foram escritas esse mesmo versículo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na Bíblia, na versão revista atualizada, nós encontramos que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Esse mesmo versículo, traduzido na Bíblia revista e corrigida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a NVI diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe que todas as 4 versões trazem algumas palavras em comum: certeza, convicção, firme fundamento e prova. Fé é mais do que esperança, fé é mais do que desejo, fé é certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Aí você pode perguntar: mas pastor, por que a fé é certeza? Porque a fé, gente, a nossa fé está fundamentada não na fé, mas sim em Deus. Nós não devemos ter fé na fé, nós devemos ter fé em Deus. Nós precisamos parar para pensar. Quando nós lemos a Bíblia, gente, nós ficamos impressionados com a vida de pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Moisés, Josué, Raabe, Débora, Ruth, Elias, Eliseu, Daniel, Davi, Samuel, Esther, João Batista, Pedro, Estevão, Paulo, Dorcas, Lídia e muitos outros. Mas, meu irmão, estes irmãos, eles eram diferentes uns dos outros. Uns tinham um tipo de temperamento, outros tinham outro tipo de temperamento, uns tinham uma formação cultural, outros tinham outra formação cultural, uns tinham uma posição social diferente do outro. Mas o interessante, irmãos, é que mesmo com todas essas diferenças, todos estes personagens bíblicos, todas essas personagens bíblicas tinham uma coisa em comum. E o que é que essas personagens tinham em comum? A fé em Deus. Eles viveram em contextos que nem sempre foram favoráveis, porém viveram e realizaram feitos diferenciados. Por quê? Porque eram homens e mulheres cheios de fé em Deus. Meu querido, você e eu somos homens e mulheres de Deus. Não importa se você é rico ou pobre,
Não importa se você é culto ou não culto, não importa se você mora numa casa simples ou se você mora num palácio, não importa se você mora num país de terceiro mundo ou de quarto mundo ou num país de primeiro mundo, não importa. O que faz a diferença, irmãos, é a nossa fé. Nós temos a fé no Senhor. E é da mesma maneira que esses irmãos do passado realizaram grandes feitos, eu e você, irmãos, estamos realizando grandes feitos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em um tempo diferente. Talvez se esses irmãos do passado estivessem lendo a nossa história, eles ficassem surpresos. Como é que eles estão aguentando tudo isso? Como é que eles estão passando tudo isso? Aí alguém diria para eles: é pela fé. É pela fé, meu irmão, que eu e você estamos aqui. É pela fé que esses irmãos chegaram, e é pela fé que nós vamos continuar. Tenha fé em Deus, irmão. Como diz o poeta, tenha fé em Deus. Esses homens e mulheres não tinham superpoderes. Elias não tinha superpoderes, Davi não tinha superpoderes, Abraão não tinha superpoderes, mas todos eles criam em um Deus todo-poderoso. E é isso que faz a diferença, irmãos. É que nós cremos em um Deus todo-poderoso. Nós não temos superpoderes, mas cremos naquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que mantém a vida, aquele que nos sustenta, aquele que abençoou nossos irmãos do passado, aquele que nos abençoa e abençoará todos aqueles que viverem pela fé. Ah, meus queridos, pela fé, esses irmãos nossos enfrentaram situações dificílimas e prevaleceram. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34 diz o seguinte: por meio da fé, observe bem, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, observe bem, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Tudo isso, irmãos, pela fé. Não é porque eles eram, não é, homens e mulheres com estatura maior, com inteligência superior, com um QI elevado, não. Eram homens e mulheres que dependiam de Deus, eram homens e mulheres que confiavam em Deus, eram homens e mulheres que depositavam a esperança de suas vidas no Senhor, pela fé. E eu quero dizer que a mesma fé que esses irmãos tinham é a fé que você tem, é a fé que eu tenho. Nós cremos no mesmo Deus, irmãos. E esse mesmo Deus é poderoso, é maravilhoso. A nossa fé, irmãos, precisa ser uma fé atuante. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 2 a 5, diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: irmãos, quando eu vou orar, eu lembro de vocês, por causa da operosidade da vossa fé. A igreja de Tessalônica, irmãos, era uma igreja que tinha uma fé operante, não era uma fé teológica, apenas filosófica, era uma fé operante.
Aqueles irmãos, eles se moviam pela fé. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu e você precisamos nos mover pela fé. Porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo todas as nossas necessidades, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades alimentícias, necessidades de trabalho. Deus há de suprir em Cristo tudo. Então, meu irmão, tenha uma fé operosa. Sabe por quê? Porque o evangelho que você recebeu não foi um evangelho somente de palavras, mas sobretudo de poder. O evangelho não chegou a nós, irmãos, apenas mentalmente, filosoficamente, não, irmãos. O evangelho foi o poder de Deus que nos tirou das garras de Satanás. O evangelho é o poder de Deus que nos tirou do poder do pecado. O evangelho é o poder de Deus que nos livrou da correnteza do mundo. Então eu e você, meus irmãos, temos uma fé firmada na palavra e no poder de Deus. Por isso nós somos uma igreja que proclama a palavra e o poder de Deus. O poder, irmãos. Os tessalonicenses tinham uma fé firmada na palavra e no poder. O Senhor Jesus disse certa vez: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós, irmãos, não podemos cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram, que só conheciam a palavra e não conheciam o poder. Outros conheciam o poder e não conheciam a palavra. Jesus disse: olha, vocês têm que conhecer a palavra e o poder. Vocês erram por não conhecer. E eu quero dizer para você, você acerta porque conhece. Você conhece o Deus que começou uma boa obra na sua vida. Você conhece o Deus que transformou a sua história. Você conhece o Deus que inspirou a palavra. Você é diferenciado, meu irmão e minha irmã.